Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim, ao vivo. E olha só, pessoal, hoje tem muita coisa aqui no programa, muita coisa mesmo. Então vamos lá. Hoje, para a gente começar, nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Esse tema você vai ver muito durante este mês aqui no programa, porque é muito importante que a gente dê mais visibilidade para ele, tá certo? Porque essa campanha, ela é muito importante mesmo. Ainda hoje também nós vamos aqui falar sobre ansiedade, sobre o evento de churrasco que vai acontecer dia 15 aqui em Maceió, que tá, aí conquistando muitas pessoas. E ainda também tem o Dr. Denner falando pra gente um pouquinho aí, né, sobre as ações da Hora Unic. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unic. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, nos acompanhando, seja aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia, você que está aqui acompanhando, né, assistindo o Bem Assim. Obrigadão mesmo. Lembrando que nós também, né, estamos lá no YouTube, que é por onde você consegue reassistir todos os nossos programas. Estamos também ainda, tá, pessoal, lá no Instagram, no Facebook e no Twitter. Facinho para você nos acompanhar, tá tudo aqui, passando na sua tela. Vamos lá começar o nosso dia de hoje por aqui. Câncer de mama, tá? É o tipo de tumor mais frequente em mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele, e corresponde a 28% dos novos casos de câncer. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde estimou mais de 2 milhões de novos diagnósticos e mais de 620 mil mortes em decorrência do câncer de mama no mundo. No Brasil, foram previstos, tá, quase 60 mil novos casos da doença, que é a primeira causa de mortalidade por câncer em mulheres. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora aqui no estúdio com a mastologista Francisca Beltrão. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Mari, bom eu que agradeço. Coisa boa tê-la conosco. Vamos lá, então, começar falando sobre esses dados. São dados reais mesmo, Francisca? São. Isso a gente realmente vê na realidade, Mara, que assim, quando a gente fala o segundo, fica parecendo que está diminuindo ele, mas quando você pensa que o primeiro câncer que mais acomete mulheres é o câncer de pele, aquele que a gente chama de não melanoma, Sim. que é aquele câncer mais indolente, menos agressivo, que geralmente não gera metástase, então você vê a magnitude, né? Então, de um câncer grave, digamos assim, o câncer de mama realmente é o mais frequente e é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. E é isso que a gente precisa conversar com relação a esses dados, o que a gente pode fazer para diminuir isso. Sim. Existem tipos de câncer de mama também? Existem tipos de câncer de mama que são aspectos mais técnicos, que a gente vai ver, vamos dizer assim, ali no microscópio. Sim. Né? Também tem tipos de apresentações, nem todo câncer de mama vai se apresentar como um nódulo, isso é super importante. Alguns tipos de câncer de mama vão se apresentar só como uma área mais endurecida da mama, sem formar aquela bolinha, só o mamilo entrando, às vezes alguma secreção espontânea pelo mamilo, então tem vários tipos realmente. Tanto na forma dele se apresentar, dele se mostrar, Sim. como realmente na parte mais específica que a gente vai ver ali no microscópio na hora de dizer o resultado da biópsia. Aproveitando que você falou do nódulo, né? Deixa eu até fazer também uma pergunta, que é sobre o exame do toque. Ele ainda é útil? É para se fazer? Vai substituir a mamografia ou não? Mara, isso é muito bom da gente conversar, porque infelizmente a gente ainda vê muita coisa errada sendo divulgada sobre o autoexame. Essa semana mesmo, em um estabelecimento de saúde, ainda vi na porta do consultório assim, o autoexame é a melhor arma de prevenção. Não, gente, autoexame não é prevenção. Se a gente fala em prevenção, é diminuição de risco ou evitar de ter aquela doença. Isso. Autoexame é uma ferramenta de diagnosticar, de descobrir, e não de descobrir no início. Porque você só vai começar a sentir em casa alguma coisa, geralmente, quando aquilo já está um pouco maior. Então, o autoexame é sim válido ainda, a gente ainda recomenda como uma ferramenta de você conhecer o seu próprio corpo, principalmente no intervalo entre as consultas e os exames de rotina. Sim. Não substitui a mamografia de forma alguma. Então, mesmo que você palpe, não esteja sentindo nada ali, não veja nenhuma alteração no espelho,
Sua mamografia tem que ser feita, se você for a população geral, digamos assim, de risco habitual, a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Certo. Tem sintomas, Fran, ou não? Você falou assim, que quando talvez você ali no autoexame venha sentir algo, é porque já está ali com uma certa evolução, né? Os sintomas geralmente vão aparecer, os sinais ou sintomas, quando já está um pouco mais avançado. Então uma doença silenciosa. Isso, o início dele é silencioso, daí a importância da mamografia. A mamografia pode, dependendo do tipo da mama, porque às vezes se a mama for o que a gente chama muito densa, ela pode esconder um pouquinho, mas dependendo do tipo da mama, vai conseguir visualizar algumas alterações que já são malignas e que nem a gente mesmo no consultório palpando vai saber. Sim. Se estiver bem no início. Daí a importância do impacto da mamografia para a gente diminuir esses números de mortalidade. Se a gente descobre no início, a gente tem um tratamento menos agressivo e a gente tem maiores chances de cura, que realmente hoje em dia são altas mesmo nesse diagnóstico inicial. Uma pergunta, né, que não pode ser calada, vamos falar assim. Causas e fatores de risco, acho que isso é uma dúvida muito frequente, né? E eu vou pegar isso de causas e fatores de risco sobre uma reflexão que eu levo no consultório sobre o que você tem feito por você. Sim. E outra coisa que eu geralmente gosto de conversar é a história do mexa-se contra o câncer de mama. O que é se mexer? Não é simplesmente atividade física. Hoje, quais são os fatores de risco? Ou seja, o que é que você faz no seu dia a dia que pode aumentar o seu risco de ter câncer de mama, tá? Então, ingerir bebida alcoólica em qualquer quantidade, isso tem sido um impacto para a população jovem feminina. Quando a gente fala isso no consultório, a gente vê os olhos arregalados, porque o álcool ainda, né? Agora com a pandemia a gente teve um aumento do consumo de álcool, sim, também por mulheres. Então, não existe dose segura de álcool com relação ao câncer de mama, que a gente sabe que realmente qualquer quantidade aumenta o risco. A mesma coisa com relação ao cigarro, então o tabagismo, qualquer quantidade aumenta o risco. Sobrepeso ou obesidade também são fatores de risco, então aumentam a chance de ter câncer de mama. E a falta de atividade física. Sim. Então, quando a gente lança isso, às vezes a gente vem no consultório entregar um exame e querer uma fórmula mágica, ou uma cirurgia, ou um remédio, quando nem tem indicação, aí eu jogo a bola. Mas o que você tem feito por você? Né? Você tem praticado atividade física, você tem cuidado da sua alimentação, eu esqueci de mencionar, a alimentação também é outro fator de risco. Você tem feito suas consultas, seus exames de rotina, você tem diminuído, pelo menos, né, parado ou diminuído a ingestão de bebida alcoólica e do cigarro. E aí a gente vê que a gente realmente tem que se mexer contra essa doença. Sim. Né? A gente tem que fazer alguma coisa. Fazer os exames de rotina é ótimo, maravilhoso, mas no intervalo desses exames, no seu dia a dia, o que é que você tem feito para você tentar diminuir o risco dessa doença que ainda comete tanta gente no mundo? Exato. Quais que são os exames de rotina, aproveitando, você falou, né? Obrigatoriamente mamografia a partir dos 40 vez por anos. ano? Uma vez por ano. Se o exame der normal, você não tem nada para acompanhar, uma vez por ano, se na sua família não tem história familiar importante. Se você é enquadrada dos critérios que a gente chama de alto risco, que é uma história familiar mais importante para câncer de mama, você pode fazer até a partir dos 35 e, dependendo, associar com outros exames de imagem. A ultrassonografia é um método que a gente chama de complementar. A gente pede geralmente antes dos 40 anos, aí vai ser individualizado para cada pessoa. Isso é importante conversar, porque às vezes fica dúvida. Só precisa ir para um mastologista com 40 anos? Não. É exatamente outro ponto que eu queria que a gente falasse. Porque muita gente pensa isso, né? Adolescente pode ter nódulo. Entendeu? Então, assim, esse acompanhamento é a mesma coisa assim, não substitui a ida no ginecologista. Não é porque você está acompanhando com o ginecologista que você não precisa ir para o masto, que você só deve ir para o masto quando o gineco lhe encaminhar porque percebeu alguma coisa. Não. Tem que ser seu médico, sua médica ali de acompanhamento para a vida. Então, pode ir a qualquer momento no mastologista. As consultas de rotina, tanto no serviço privado como no público, porque agora a gente também tem no público também para consulta de rotina, não chega só até a gente no SUS para mastologista quem tem alguma coisa, não. Sim. A gente agora está conseguindo ofertar. Então, assim, qualquer momento você pode ir no mastologista. Muito bem. Outro ponto, né, que eu tinha colocado aqui é todas as pessoas, né, que tiverem câncer de mama, elas necessariamente vão precisar de cirurgia ou não? Cirurgia, sim. O tratamento cirúrgico ainda é o pilar, é obrigatório, tá? Do tratamento do câncer de mama. Radioterapia às vezes faz, às vezes não. Quimioterapia às vezes faz, às vezes não. E hormonioterapia também. Isso vai depender de algumas informações daqueles tipos que eu falei que a gente vê no microscópio.
Então, ali vai ter algumas informações na biópsia para a gente de dizer se vai precisar desses outros ou não e também dependendo do tamanho. Mas tratamento cirúrgico sempre, seja tirar uma parte da mama, né, que é uma quadrantectomia, ou retirar a mama inteira, que é a mastectomia. Então, para a gente conseguir aqui fechar, né, o que é importante ressaltar, fixar aí na mente de quem está nos acompanhando sobre o Outubro Rosa e sobre o câncer de mama? Lembrando que o Outubro Rosa está aí para a gente servir como um alerta. Sim. Né? Outubro Rosa realmente é para ser o ano inteiro. O mês é só para a gente chamar a atenção para essa causa e você tem que se cuidar o ano inteiro. Então, o que é que tem que ficar claro? Pode sim fazer autoexame em qualquer época que você quiser. Seus exames de rotina e sua consulta de rotina pelo menos uma vez por ano. Sim. E você mudar seu estilo de vida. Praticar atividade física, atualmente a recomendação é de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada e intensa por semana. Não beber, não fumar, ter uma alimentação saudável. Muito bem, olha aí, ó. Então, fazendo isso, seguindo isso, você pode diminuir, né, esse risco de ter o câncer de mama. E quem já tem histórico familiar, Fran? Muda um pouquinho porque o acompanhamento vai ter que ser mais intenso. Sim. Além da mamografia, às vezes a gente vai ter que antecipar assim, essa mamografia, às vezes vai ter que lançar a mão da ressonância. Tem que investigar essa história familiar, se já tem alguma alteração genética documentada, porque aí entram outras cirurgias que a gente fala que são redutoras de risco. Tem paciente, por exemplo, que nunca teve câncer de mama, mas tem uma mutação, uma alteração no seu gene que passou de geração para geração, então que aumenta muito o risco dela ter. Então passa por uma avaliação com o oncogeneticista e muitas vezes eles indicam que seja já retirada a mama sem ter a doença. Então esse é um acompanhamento realmente especial e multidisciplinar, não é só com o mastologista. Geralmente a gente caminha junto com o oncogeneticista e outras especialidades. Muito bem, quem tiver dúvidas ainda, ou até mesmo quem quiser aí uma boa dose de incentivo diário para estar se cuidando, né, para se mexer contra o câncer de mama, como é que pode fazer? Tem meu Instagram, né, é doutora Francisca Beltrão, e o meu atendimento é aqui na Clínica Feto, aqui no prédio, aqui no Day Square. Também tem o Instagram da clínica lá pelo Instagram. Muito bem, então você pode acompanhar a doutora Francisca Beltrão, tirar mais dúvidas, tá? O importante é que você se mexa contra o câncer de mama, que você se cuide, tá? Sempre preze aí pela sua saúde. Obrigada, meu bem. Sempre muito bom ter você aqui. Parabéns, viu? Bom dia. Obrigada, Amaro. Bom dia, querida. Você que tá aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, tá? Rapidinho, intervalo bem rápido, daqui a pouco eu tô de volta.